Hoje é um culto de casais, irmãos, e essa ministração estarei compartilhando ela para você que é casado, para você que é solteiro, para você que está noivo, namorando. Essa palavra é para toda a igreja, não voltada somente para casais, mas para toda a igreja. E a título dessa ministração, irmãos, eu titulei essa ministração hoje com o seguinte tema: como faz para ter um casamento firmado na rocha? Então nós vamos ler, irmão, algumas passagens na Bíblia, para nós estarmos entendendo tudo sobre relacionamento, sobre casamento, sobre namoro. E vamos começar em Mateus, capítulo 7, no versículo 24. Como faço para ter um casamento firmado na rocha? Então nós vamos ler Mateus, capítulo 7, no versículo 24. Nós leremos até o versículo 27. A igreja achou? Diga amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína, ou grande a sua queda. Amém? Irmão, diante desta palavra, eu queria convidar você que é casado. Irmãos, muitos relacionamentos hoje, muitos casamentos, eles se desfazem porque nós não trazemos Jesus para dentro do nosso casamento. E a prioridade entre o casal é trazer Jesus para o seu casamento. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que ouve minhas palavras, se você ouve as palavras do Senhor e as coloca em prática, é claro que você vai trazer Jesus para dentro do seu casamento, para dentro do seu relacionamento. E você estará fazendo o quê? Firmando o seu casamento na rocha. A rocha aqui, irmãos, é o próprio Jesus. Jesus disse que tem dois homens. Um ouviu a palavra do Senhor e as colocou em prática. Mas Jesus considera esse homem como um homem prudente. Mas o outro que ouviu a palavra do Senhor e não as colocava em prática, Jesus considera como um insensato. Então você que é casado, seja um homem prudente, traga Jesus para dentro do seu relacionamento, sabe, irmãos? Aquele casamento que ele é firmado na rocha, eu garanto para você, ele não vai se desfazer. Vai vir as tempestades, vai vir os vendaval, vai bater no seu casamento, mas o seu casamento ele não vai desmoronar, irmão. O seu casamento permanecerá firme, porque a rocha, irmão, a rocha é o próprio Jesus, ele não se desfaz. Jesus não perde batalha, Jesus ele não desmorona. Então traga Jesus para dentro do seu casamento, irmão. Se você quiser ter um casamento firmado na rocha, convide Jesus. Provérbios, no capítulo 14, vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas para a mulher sábia edificar a casa, irmão, precisa de quê? Precisa de uma base, precisa de uma plataforma. E essa plataforma é o quê? É você, homem. Para a mulher sábia edificar a casa, precisa de você ser a base. Você tem que ser a base do seu lar. Pois só assim a mulher, ela se tornará sábia, porque ela vai estar edificando sobre a base que é você. Ela estará edificando o seu lar sobre você. Irmãos, como faço para fazer a minha esposa feliz? Para você que é casado, para você que ainda vai casar, eu quero deixar aqui uns códigos, irmãos. Para você que não vai casar, vai pegar uns códigos. Como eu faço para fazer a minha esposa feliz? Primeiro código, irmão, está lá em Gênesis, vamos lá. Gênesis no capítulo 2. Vai pegar uns códigos aí. Gênesis no capítulo 2, somente o versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Irmãos, olha a parte A. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. Quando a palavra de Deus diz que por esta razão o homem deixará pai e mãe, não é a questão de abandonar o pai ou a mãe, irmãos. Não é isso. Que nós, assim como quando nós decidimos casar, ter a nossa família, a palavra de Deus é bem clara. Nós devemos sair da casa dos nossos pais.
Sabe, irmãos? Muitas vezes, o primeiro erro que nós fazemos, irmãos, primeiro erro, e você que vai casar, já pega esse código, irmãos. Não case, irmãos, para morar na casa do sogro ou da sogra. O primeiro erro que um casal faz é isso, irmãos. Às vezes nós vamos casar. Para onde eu vou morar? Não, vamos para casa do meu pai. Irmãos, é o primeiro erro. Eu estava fazendo uma pesquisa, 78% dos relacionamentos que começam assim, irmãos, ele é construído sobre areia. A primeira tempestade que vier, irmãos, ele vai desmoronar. Sabe por quê, irmãos? Que tem um ditado popular, não é bíblico. Tem um ditado popular que diz que quem casa quer casa. E quando você casa e leva a sua esposa para morar na casa do seu sogro, quem é o dono da casa? É a sua sogra, irmãos, seu sogro, sua sogra. E, irmãos, quando a mulher casa, é claro que ela tem que ter a privacidade. A mulher, quando ela casa, ela gosta de cuidar da sua casa. Ela tem que ter a privacidade com o seu marido. Ela tem que colocar os seus móveis onde ela quer. Ela tem que fazer mudança na casa da forma que ela quer. E quando você leva a sua esposa para morar na casa da sua sogra, irmãos, ela não vai ter privacidade. Ela não vai poder mexer nos móveis. Ela não vai poder fazer uma mudança no quarto. Irmãos, o primeiro erro que a gente faz como homem pretende casar é levar a esposa para morar na casa do seu sogro. Você que não casou, pega esse código, irmãos. O primeiro erro, lembra disso, 78% dos relacionamentos, irmãos, ele é firmado na areia, quando nós fazemos isso. Não faça isso. Mas eu preciso casar, eu vou morar na casa do meu sogro, só quero juntar um dinheiro. Irmãos, espera passar mais um tempo, então. Não está na hora de casar. Espera passar mais um tempo, juntar o dinheiro. Aí sim, agora vamos para minha casa. Porque quem casa, irmãos, quem casa quer casa. Está pegando os códigos aí, irmãos. Agora vamos ler a parte B, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Irmãos, não é que sogra seja a pior pessoa do mundo, muito pelo contrário. Eu tive uma sogra que ela foi uma maravilha. E eu tenho certeza também que aquele tem uma sogra que é uma maravilha. E assim também o Juan. O Juan tem uma sogra que é uma maravilha. Então, irmãos, não é questão de sogra, entendeu? É simplesmente para vocês terem um relacionamento firmado na rocha. Irmãos, a parte B. Aqui vai mais um código para você. Parte B. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E eles se tornarão uma só. Eles se tornarão uma só carne. Esse é um código que você tem que levar, sair daqui com esse código. Porque a partir do momento, irmão, que nós resolvemos casar, a partir do momento que eu resolvo casar com a minha esposa, a partir desse momento nós não somos mais dois, nós somos um só. Nós somos uma só carne. E muitos relacionamentos, irmãos, infelizmente, eles também vão desmoronando, porque depois de você estar casado, você ainda leva uma vida de solteiro. Você está casado e você fala, esse é meu, aquilo é meu, esse carro é meu, essa casa é minha. Irmãos, a partir do momento não tem mais eu, não tem mais meu, é tudo nosso. Essa casa é nossa, os filhos são nossos, né? Todos são nossos, o salário também são nossos, as despesas da casa são nossas, porque às vezes, irmão, a pessoa fala assim, a despesa da casa é com o homem. Não, irmão, tudo é nosso, irmão. Nós somos somente uma só carne. E às vezes, irmãos, a gente fala assim, não, essa dívida é sua, aquela dívida é sua, não, esse carro é meu, não, a moto é minha. Irmãos, tudo é nosso. A partir do momento que você resolveu casar, não existe mais meu, teu, não existe, é tudo nosso, irmãos. Esse é o código para você. Você que vai casar, irmão, pega esses códigos, viu? Depois que você casou, antes de você casar, é seu, é dela, mas a partir do momento você se tornou sua carne. Então, é tudo nosso, né? Irmãos, eu falei que nós vamos ler a Bíblia, algumas passagens. Aqui eu trouxe somente só uma introdução, só para nós entendermos como funciona o relacionamento. Agora eu queria pedir para os irmãos abrirem lá em 1 Samuel, capítulo 30. Amém? Podemos ler? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 22 até o versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: Então todos os meus e perversos dentre os homens tinham ido com Davi. Responderam e disseram: Visto que não foram convosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus,
com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha. E nas nossas mãos, a tropa contra nós vinha nas nossas mãos. E quem daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a pelejo, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Amém? Irmãos, o que nós vamos ver aqui? O que nós vamos ver nessa história? Só para nós ficarmos contextualizados. Irmãos, naquela época, no Antigo Testamento, a provisão, ela vinha da onde? Das batalhas, das guerras. E aqui Davi, ele saiu com seu exército de 600 soldados. A gente não pode nem considerar um exército, 600 soldados. Davi tinha 600 soldados. E exército naquela época, irmão, era 5.000 pessoas. Então Davi tinha 600 soldados e Davi saiu para a peleja. Mas quando Davi chegou em casa, irmãos, ele viu a cidade de Siclag toda incendiada. Os amalequitas invadiram Siclag e levaram as suas esposas, seus filhos, as suas filhas e os anciãos. Davi, irmãos, ele saiu para trazer a provisão. Mas nesta noite eu quero falar para você, o homem, perguntar para os irmãos, o homem, ele é o provedor? Sim, o homem é o provedor. Sabe, irmãos, e às vezes nós achamos que o papel do homem dentro do casamento é simplesmente ser somente o provedor. Eu quero que os homens nessa noite repitam comigo. Eu sou P. Quantos P nós falamos, irmãos? 3P. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós somos simplesmente somente um P, que é o provedor. Davi saiu para a batalha, irmãos. Davi saiu para a batalha para prover. E aqui eu aprendi uma coisa, irmãos. Sabe, a primeira coisa que Satanás ele quer roubar do nosso casamento, irmãos, é a experiência, irmãos. Quando Davi chegou lá, Ziclag estava incendiada, os amalequitas levaram as crianças, os jovens, as mulheres e também os anciãos, fazendo com que Davi, com que o casal não tivesse mais uma experiência ali para eles compartilharem. Sabe, irmãos, às vezes no relacionamento nós precisamos disso, de buscar experiências com quem tem mais tempo de casado. Eu estou fazendo 25 anos de casado e tenho certeza que tem mais gente mais experiente do que eu e tem pessoas menos experientes do que eu. Então, para você que é menos experiente, irmão, busque conselhos aos mais antigos, busque conselho aos anciãos, porque se Davi tivesse buscado conselho aos anciãos aqui, irmãos, com certeza os anciãos iam falar para ele: Davi, você vai para a guerra, mas deixa pelo menos 200 soldados aqui. Davi não ouviu o conselho, Davi não buscou o conselho dos experientes, Davi foi com 600 soldados. E para quê? Para trazer a provisão. E Davi esqueceu, irmãos, que ele precisa o quê? Estar presente. Aqui mais um tempo, pega os códigos, irmão. Provedor e presente. Davi tinha que estar presente. Davi não estava presente, irmãos. Às vezes nós achamos que nosso papel é simplesmente de prover, irmãos, e nós saímos para a provisão e esquecemos de estar presente. Às vezes, irmãos, o que acontece muito em relacionamento é isso. Nós lutamos simplesmente para ser o provedor. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós não estamos aplicando os 3P dentro do relacionamento. Primeiro é a provisão. E o segundo aqui, irmão, eu falei, eu antecipei. O segundo é protetor. E o terceiro é presente. Davi, ele buscou somente a provisão e ele esqueceu de ser o protetor. Quando os amalequitas chegaram lá, irmão, não tinha ninguém para proteger as suas esposas, a sua família. Então, que nessa noite nós podemos entender que nós somos provisão, proteção e presente, irmãos. Nós temos que ser esses 3P dentro do nosso relacionamento. Quando Davi chega, irmão, a cidade estava toda incendiada. Não havia ninguém, os amalequitas haviam levado todo. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, estava tudo em cinzas. O que significa cinza, irmãos? Cinza é a última etapa do incêndio. Quando está em cinza, não tem mais nada para queimar. Às vezes o seu casamento, irmãos, ele pode estar em cinza na última etapa. Não tem mais para onde você correr. Seu casamento está em cinza.
Irmãos, mas para Deus, irmãos, tudo é possível, irmãos. Lute pelo seu casamento. Davi, quando ele chegou lá, irmãos, os soldados queriam apedrejar Davi. Quando ele chegou, não havia ninguém. Eles colocaram a culpa em Davi. E os soldados ajoelharam para pegar pedra para apedrejar Davi. Davi, por sua vez, irmão, fez o contrário. Davi ajoelhou, mas não para pegar pedra, para conversar com Deus. Senhor, eu devo ir atrás, eu irei alcançá-los. E o Senhor disse para Davi. Sabe por quê, irmãos? Quando você luta pelo seu casamento, quando o seu casamento pode estar em cinza, mas se você orar ao Senhor, pedir direção, Deus vai falar para você: vai atrás, lute pelo seu casamento, resgate o seu casamento. Não deixe que o inimigo roube a sua paz. Não deixe que o inimigo tire aquilo que o próprio Deus já te entregou, que é a sua família. Busque, irmãos, lutar pelo seu relacionamento, lutar pelo seu casamento. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, irmãos, eles choraram que até não havia mais força. Mas Davi pegou 600 soldados, irmãos, e foram atrás, resgatar a sua família. Porque quando nós oramos para Deus, irmãos, Deus não quer que seu casamento seja destruído. Deus quer que você vai resgatar o seu casamento. Davi foi atrás. Irmãos, Davi pegou então 600 soldados e foram atrás. Só quando eles passaram no ribeiro, irmãos, para descansar, para pegar água, 200 soldados ficaram no ribeiro. Falaram para Davi: Davi, nós não vamos mais. Nós não vamos. Nós estamos cansados. Nós não vamos mais sair daqui. E Davi então deixou os 200 soldados, já que o exército de Davi era pequeno, ainda ficava 200 no ribeiro. E Davi então prosseguiu com os 400. Mais adiante, irmão, Davi encontra um egípcio no meio do deserto. E esse egípcio estava lá. E esse egípcio estava 3 dias sem comer, irmãos. E Davi então encontra esse egípcio e fala para ele: olha, os amalequitas passaram mais plaga, levaram as esposas, os nossos filhos, os anciãos. Você viu? E o egípcio fala assim para Davi: não, Davi, eu estava lá nesse meio. Só como eu fiquei doente, eles me abandonaram aqui. Já estou com 3 dias aqui, abandonado, com fome, doente. Irmãos, aqui eu trago uma aplicação para o nosso relacionamento. Quando nós casamos, irmãos, diante do padre, do pastor, diante do juiz do cartório, nós falamos que é na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. E aqui eu trago essa aplicação, irmãos. Os amalequitas abandonaram esse egípcio para trás. Por quê? Porque ele ficou doente. E às vezes no relacionamento também é isso, irmãos. Quando um adoece, não serve mais. Quando um fica mais velho, não quero mais, vou trocar por outra nova. Irmãos, relacionamento, nós fazemos os juramentos. Não somente diante do pastor, diante do padre, diante do cartório, mas nós fazemos esse juramento para Deus, irmãos. E na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Porque quando estava novinho, era bom, era bonito, agora depois ficou doente, velho, irmãos, agora que é hora de demonstrar. Gênesis capítulo 2, uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 28, uma só carne. É na alegria, é na doença, na tristeza, na saúde. Então Davi encontra esse egípcio, irmãos. Davi então fala para ele: não, nós vamos te dar comida, vamos te dar água, vamos cuidar de você, mas você mostra aonde estão os amalequitas, aonde ele levou a nossa família. E o egípcio fala para ele: não, se você não se entregar aos amalequitas, se você não matar nós, se não me matar, eu entrego, eu falo uma questão. E Davi alimenta o egípcio, irmão, e ele mostra então aonde estava a sua família. O egípcio então leva Davi até os amalequitas. Quando Davi chega lá, irmãos, os amalequitas estavam fazendo festa. Porque eu tenho certeza, irmão, que essa foi a guerra mais fácil para os amalequitas. Eles não precisaram de tirar uma espada. Simplesmente chegou lá, não tinha proteção, não tinha presente. E simplesmente o amalequita falou: vamos, todo mundo, vamos. E simplesmente foram, irmãos. Por quê? O que faltou ali, irmãos? Faltou a proteção, faltou o presente. Enquanto Davi e os soldados foram buscar a proteção, a sua família ficou desprotegida. Irmãos, e Davi então se aproxima com os 400 soldados, porque era 600, ficou 200 no ribeiro. Então quando Davi se aproxima com os 400 soldados, irmãos, 400 amalequitas avistaram de longe Davi chegando, e 400 amalequitas fugiram, irmãos.
Sabe por quê, irmãos? Essa é uma conjectura minha. Quando você vai resgatar o seu casamento, irmãos, quando você vai buscar o seu amor de volta, quando você luta pelo seu casamento, Deus vai com você, irmãos. E aqui eu só tenho uma explicação. Deus colocou os anjos acampados ao lado de Davi, porque não tem outra explicação, irmãos. 400 soldados fugiram, 400 soldados amalequitas fugiram, e eles tinham um exército muito grande. Como 400 fogem? Porque viu 400 soldados vindo. Então, irmãos, lute pelo seu casamento, busque o seu casamento. Deus vai com você, Deus vai colocar os anjos junto com você para você resgatar o seu casamento. Então, quando Davi se aproxima, 400 fogem, e a Bíblia diz que Davi então entrou, irmãos, e foi lutando. Lutou contra os amalequitas até o outro dia, irmãos. Davi lutou. Davi então venceu a batalha. Davi venceu a luta. Nenhum soldado de Davi foi ferido. Em compensação, os amalequitas todos morreram. Por quê, irmão? Porque quando nós lutamos pelo nosso casamento, a nossa luta não é só nossa. Deus vai com a gente, irmãos. Lute pelo seu relacionamento, não desista. Sabe, a primeira tempestade que tem no relacionamento, nós queremos sair fora, queremos desistir. Não é assim, irmãos. Eu estou com 25 anos de casados e eu já passei por altos e baixos. Eu falo assim, não com a minha esposa, mas a circunstância da vida, seja ela financeira, nós já passamos altos e baixos, mas nós estamos aqui. Nós não desistimos. Eu não desisti dela e ela também não desistiu de mim. Por quê, irmão? Porque nós temos que ser uma só carne. Nós não podemos desistir do nosso relacionamento, irmão. Relacionamento é o pilar de Deus, é a família, onde nós constituímos a família, onde nós iniciamos a nossa família. Então não desista do seu relacionamento, irmãos. Então Davi, irmãos, ele luta. Davi mata os amalequitas. Então Davi resgata todo mundo e leva de volta, irmãos. Davi resgata todos e leva de volta. Irmãos, lembra que ficou 200 soldados no ribeiro, né? Então tinha 200 esposas que estavam lá, e os maridos não foram. E quando eles estão voltando, irmãos, o soldado que estava no ribeiro, escutando aqueles barulhos de marcha, e eles pensaram, ixi, lá vem os amalequitas, derrotaram Davi, estão vindo atrás de nós. Mas não era não, irmão, era simplesmente 200 mulheres nervosas, bravas, porque os maridos foram. Mas elas estavam bravas, não é porque o marido delas não foram, é porque o marido das outras foram, irmãos. E elas voltaram bravas, irmãos. Aí eu pergunto, as mulheres, elas tinham razão de estar bravas? A igreja, as mulheres tinham razão de estar bravas? Mas os maridos tinham razão de ter ficado lá no ribeiro também? Tinha, irmãos. Por quê? Porque eles estavam cansados. Eles estavam cansados. Às vezes, irmãos, dentro do casamento, o homem também, irmãos, ele cansa. Ele cansa fisicamente. E muitas vezes as mulheres não têm paciência. E precisam ter paciência com os homens, irmão, porque o cansaço físico veio. O cansaço ele veio, irmãos. Não, mas isso é verdade, irmãos. Por isso que o soldado ficou lá no ribeiro. Eles não davam conta de ir. Estavam cansados, cansaço físico. Só que também, irmãos, as mulheres também tinham razão. As mulheres também tinham razão. Porque os soldados não foram atrás das suas esposas. Mas no relacionamento, irmãos, nós temos que entender que tem hora, irmãos, que você, esposa, você, mulher, você tem que buscar o seu marido no ribeiro. Tem hora que seu esposo está no ribeiro cansado, fisicamente. Ele precisa que você vai resgatar o seu esposo. Ele precisa de você. E tem hora que você, mulher, também está em cativeiro. E precisa de você, esposo, buscar a sua esposa no cativeiro. O relacionamento é assim, irmãos. É um precisando do outro. Às vezes, sou eu que preciso da minha esposa, às vezes ela que precisa de mim. E assim o relacionamento vai fluindo, irmãos. Nós precisamos um do outro, nós precisamos lutar pelo nosso relacionamento. Nós não podemos desistir por qualquer tempestade. Às vezes nós falamos que vou casar porque o meu casamento vai ser assim, vai ser aquilo. Às vezes, irmãos, você que é jovem, você pensa assim, vou casar, por quê? Porque eu quero coisar.
Irmãos, às vezes a gente pensa isso, eu quero casar porque eu quero coisar. Irmãos, que não é assim, nem sempre é assim. Sabe por quê, irmãos, que não é assim? Porque eu pensava da mesma forma. Eu pensava isso também. Quando eu casei, eu pensei, agora vai ter. Irmão, até que no início tinha. No início tinha. Aí depois, irmão, passou uma vez por semana. Aí depois, uma vez a cada 2 semanas. Irmãos, é assim. A gente, se você pensa, você está no relacionamento, a gente vai coisar todo dia, não é. Talvez você fale assim, não, mas eu sou novo, eu vou coisar todo dia. Irmãos, eu também era novo, eu pensava assim também. Não é assim, irmãos. Casamento, é claro que isso faz parte do relacionamento. Quando Deus falou que Abraão ia multiplicar e ser pai descendente, como que ele ia multiplicar? É através do relacionamento, através do relacionamento sexual. Então, isso faz parte do relacionamento, irmãos. Você, mulher, não vai esconder isso para o seu esposo, não. Sabe, irmão, quando nós começamos, no começo, como eu falei, no começo era bom, mas depois, irmãos, passou um pouco de dia, não sei o que acontecia, não sei se vocês que são casados são assim, mas minha esposa arrumava uma dor de cabeça tremenda, todo dia dor de cabeça. Chegava em casa e falava, não, eu estou cansado, estou com dor de cabeça. Mas, irmãos, eu vou outro código para você, vou mandar um código para você, presta atenção. Só que teve um dia que eu fui esperto, irmãos. Eu passei antes de ir para casa, eu passei na farmácia. Passei na farmácia, tem um remédio para dor de cabeça mais forte. Mais forte é o Doril. Por quê? O Doril eu consegui. Irmãos, eu cheguei em casa com o Doril. Aí minha esposa, Doril. Não, para quê? Eu estou com dor de cabeça? Então é hoje. Então vamos. Irmãos, eu fui aprendendo isso sozinho. Eu fui pegando esses códigos, agora eu estou passando para vocês. Passa na farmácia de ir para casa, já pega o Doril, irmãos. Agora é ruim que ela vai ficar sabendo da estratégia, né? Mas se você pega o Doril, irmãos, que é muito para você. Para quê? Estou com dor de cabeça. Não, estou com dor de cabeça não. Aí você fala, isso, então é hoje. Irmãos, então relacionamento, às vezes nós queremos colocar dentro do nosso relacionamento somente aquilo que nos favorece. E às vezes nós temos que olhar, irmãos, pelo nosso cônjuge, pela nossa esposa, e a esposa pelo esposo. Não adianta eu somente pensar em mim, eu estar bem se minha esposa não está. Porque o relacionamento, irmão, ele é feito de 2 pessoas. O relacionamento é feito de nós. Então, se eu estar bem, a minha esposa precisa estar bem. Se ela estar bem, eu preciso estar bem. E quando dentro do relacionamento, quando tudo vai bem, irmãos, até o coisar fica mais fácil. Então, irmãos, diante dessa pequena palavra, eu queria falar para os irmãos uma característica de um amor verdadeiro, irmãos. Porque nós precisamos entrar no relacionamento quando nós decidimos ter uma pessoa para viver do nosso lado, para nós termos os nossos filhos juntos, constituir a nossa família. Nós precisamos primeiro aplicar o quê? O amor dentro do relacionamento, irmãos. É necessário que haja amor, irmãos. Se não houver amor, é um casamento firmado na areia. Na primeira vendaval, na primeira tempestade, ele vai desmoronar. Tem que existir o amor dentro do relacionamento. Tem que existir o amor. Nós temos que ser o provedor, nós temos que ser o protetor e nós temos que estar presente. Sabe, irmãos, esses dias, lá no meu serviço, eu vi um rapaz falando assim. Ele saía do serviço dele, aí ele ia fazer bico. Aí chegava no final de semana, irmãos, em vez de ele estar com a esposa, ele ia fazer bico de Uber. Então, irmãos, porque ele achava que para ele era provisão, ele tinha que ser somente o provedor, e nem sempre é assim, irmãos. E ele foi pedir conselho para mim, irmãos, porque eu sou mais experiente do que ele no casamento. Ele tem acho que 4 anos, 5 anos de casado, e eu falei para ele: irmão, às vezes você está lutando para ser o provedor, você está importando somente com a provisão. Ele falou assim para mim: olha, mas meu filho estuda em colégio particular, a minha esposa tem tudo na minha casa, a minha cozinha está cheia. E eu falei para ele: mas você está lá para proteger? Você está lá presente?
Porque na sua folga você vai fazer bico. E onde é que está você dentro do casamento? Aonde que você está dentro do seu relacionamento? Eu falei para ele, você está de fora do seu relacionamento. A sua esposa está dentro, os seus filhos estão dentro, mas você está do lado de fora do seu relacionamento. Não basta ser simplesmente provedor. Não basta, irmão. Se você tem essa mentalidade, vou sair, vou trabalhar, chega no final de semana, em vez de você ficar com sua família, com sua esposa, não, vou fazer as corridas e ganhar dinheiro. Para me trazer a provisão para casa. Irmão, você está com um pensamento totalmente errado. Se você quer ter um relacionamento aonde nutre o amor, aonde gera o amor, você está sendo somente um P. Faltam mais 2 P no seu relacionamento, irmãos. Para o relacionamento fechar, para o relacionamento ser certinho, é necessário que haja esses 3 P, irmãos. Provedor, você tem que ser um provedor, sim, irmão. Você é o provedor da sua casa, você tem que ser um provedor. Mas não somente provedor, irmão. Você também tem que ser o protetor da sua família, o protetor da sua esposa. Porque não vai acontecer assim como aconteceu com Davi. Davi saiu para a batalha e deixou sua família desprotegida. Davi estava pensando somente na provisão. E às vezes isso acontece dentro do nosso casamento, irmãos. E a gente nem presta atenção, a gente nem percebe. Talvez você que está aqui, irmãos, talvez você está fazendo isso e nem percebe. Quando você vai perceber, irmão, seu casamento já foi firmado na lei e você nem percebeu. Então, se você está fazendo isso, irmãos, pare de fazer isso. Ore a Deus. Deus vai te dar um emprego, irmão, onde você não precisa trabalhar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Por quê? Para você ter tempo para a sua família, para você estar presente, para você ser a proteção da sua família. Não ache que você é só o provedor. Não pense nisso. Seu casamento é muito mais do que isso, irmão. Você precisa estar firmado na rocha. Seu casamento tem que estar firmado na rocha. A rocha é o próprio Jesus, irmão. Quando você traz Jesus para dentro do seu relacionamento, com certeza você não vai desmoronar. Irmãos, eu queria trazer um princípio básico para o seu casamento, irmãos. Com as características verdadeiras de um amor. 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. E aqui, irmãos, é uma característica de um amor. Se dentro do seu casamento não estiver essa característica, irmãos, não é que seu casamento está perdido. Dá tempo de você corrigir. Se dentro do seu casamento não estiver isso aqui, irmão, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 até o versículo 7, passe hoje mesmo, irmão, a edificar o seu casamento sobre a rocha. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 até o versículo 7. Característica de um amor verdadeiro. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, mulher, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, então quando nós decidimos amar, irmãos, o amor, ele tudo suporta. É necessário que haja dentro do seu relacionamento essas características básicas do amor, para que seu casamento, irmãos, continue firmado na rocha. Sabe, no início eu disse que nós somos dois. Sabe por quê, irmãos? Que nós somos dois, uma só carne. Por quê, irmão? Eu quero falar com vocês sobre a importância de caminharmos juntos na fé. E aqui eu vou encerrar. A importância de caminharmos juntos na fé. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 até 11, diz assim: é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio,
Dois podem dormir juntos e se esquentar. Eita, meu. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Irmãos, o relacionamento é isso, irmãos. A palavra do Senhor é bem clara. Nós temos que ser dois caminhando juntos, com uma só fé. O relacionamento, irmãos, para ele fluir, é necessário que nós usamos essa característica básica. Primeiro, é firmar o nosso casamento na rocha. E o segundo, irmãos, depois que casamos, não é mais eu, não é mais ela, é nós. Dentro do relacionamento somos nós. E para você, homem, não esqueça de aplicar esses 3 P's dentro do seu relacionamento. Quando você aplica esses 3 P's, seu casamento vai estar fortalecido, seu casamento vai estar firmado na rocha, a sua esposa vai estar feliz com você, você vai ser o protetor, você vai ser o provedor e você vai estar presente. Amém, igreja? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé.